Boa noite, professora Deurocina. Tudo bem? Meu nome é Felipe e esse aqui vai ser a minha apresentação do trabalho final da disciplina de Práticas Pedagógicas 2, aquele da videoaula. Então, para começar o vídeo do meu trabalho, vou começar apresentando um esboço de plano de aula mesmo, oralmente, mais ou menos do que foi pedido pela senhora, e depois já dou seguimento à aula aqui no vídeo. Já de início eu aproveito, só para deixar registrado, que provavelmente vou acabar inserindo 2 vídeos para avaliação. 2 ou 3, por questão de memória do celular mesmo. Como eu gravo pelo celular, não tenho tanta memória disponível, então não dá de gravar numa tirada só. Então provavelmente vou indicar 2 ou 3 vídeos ali, pelo menos, para o YouTube. Mas cada um eu seleciono parte 1, parte 2, parte 3. Só para deixar mais organizado. Então, para começar a apresentar oralmente o plano de aula, essa aula ela tem como tema a construção da democracia ateniense, lá do período do século VI, tematizando principalmente esse espaço temporal. E ela é direcionada para alunos do primeiro ano do ensino médio, que é a grade onde geralmente se trabalha esse conteúdo, além do ensino fundamental, mas no ensino médio para o primeiro ano. Então a metodologia a ser utilizada vai ser uma aula expositiva, mais uma atividade ao final que vai ser repassada aos alunos, principalmente através de música e instigando eles a fazer uma pesquisa aos estudantes. Vou tentar trabalhar a música Mulheres de Atenas, do Chico Buarque. Vou fazer uma interface com a produção cultural agora no presente e o conteúdo que vem sendo trabalhado, questões de democracia, exclusão, marginalização política, no passado como no presente. E então, como objetivos dessa aula, teríamos compreender o processo de construção da democracia ateniense, levando em conta a gradual construção de princípios como política, isonomia, isegoria, cidadania. Compreender a construção da cidadania política em Atenas como resultado da dialética dos conflitos sociais que ali tiveram lugar ao longo do século VI a.C. Identificar as principais características das reformas introduzidas ao tempo de Solon, dos Pisistrátidas e de Clístenes, relacionando-as aos seus contextos de emergência. E, por fim, observar os limites da cidadania ateniense, de forma a aprender a exclusão política de escravizados, mulheres e estrangeiros dentro daquele sistema político. E, portanto, ela se articula essa metodologia de aula expositiva, sempre abordando esses conteúdos que são mais centrais, mas já mais clássicos mesmo, do estudo da Grécia Antiga, em Atenas em especial. Então se pressupõe também, vou partir do pressuposto, que antes do aluno ele já teve uma exposição sobre a história pré-período clássico dentro de Atenas, os períodos cretense, micênico, homérico e arcaico, e buscar retomar um pouquinho disso no início da videoaula. Mas bem rapidamente, como já é de praxe, isso ter sido trabalhado anteriormente. Então, uma descrição básica da atividade. Mais à frente do vídeo eu explico ela novamente, como se fosse na própria aula. Então, a atividade se propõe debater a situação dos sujeitos política e socialmente excluídos da cidadania ateniense, em especial para mulheres escravizadas. Com a análise da música Mulheres de Atenas, de Chico Buarque, propõe-se trazer essa discussão para o contexto contemporâneo, mais próximo da realidade e interesse do estudante. Porque eu acredito firmemente que a história ela precisa fazer esse diálogo do passado com o presente. Né? A história acaba sendo sempre sentida como presença quando ela ainda não tem os fatos passados ainda se fazem sentir no presente. Né? Então essa questão da exclusão política vinda do histórico de escravidão do Brasil, eu acho que dialoga muito no nosso contexto democrático com aquela forma de se pensar e fazer política lá na Atenas clássica, quando surge esse modelo. E a questão também da participação das mulheres na política e da sua representatividade
e também da dinâmica de direitos e de exclusão de direitos. Eu acho que isso acaba produzindo um engajamento maior da turma, dos estudantes, dentro desse conteúdo, quando se faz essa interface do passado com o presente. Por que é significativo eu aprender sobre Atenas clássica? Então esse seria basicamente o modelo do plano de aula. Vou fazer uma análise expositiva aqui. Claro, com o aluno teria um maior aporte, um recurso de usar um quadro ou trabalhar em cima de perguntas que eles tivessem. Mas vou tentar simular aqui dentro da forma como a gente tem pelo EAD essa aula. Então vou pausar aqui, aí depois eu volto à videoaula propriamente já. Obrigado. Boa noite, turma. Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem, saudáveis, tomando todos os cuidados que esse tempo que a gente está vivendo exige. Então, hoje nós vamos dar seguimento àquele conteúdo sobre Grécia Antiga e hoje o nosso tema vai ser o da construção da democracia política em Atenas. Esse tema aqui acaba nos chamando muita atenção porque a gente está sempre falando de democracia. O que é democracia? O que a gente quer como é que a gente quer ser representado numa democracia? Quais são os direitos que a gente quer, por quais a gente está em luta, tá combatendo e fazendo uma troca de ideias sempre, né? Que é essa base da democracia. E este modelo democrático ele vai surgir pela primeira vez, se considera que surge pela primeira vez, na Atenas clássica, lá pelo século VI a.C., em torno de 600 a 500 a.C. Então, essa é a importância da gente vir trabalhar esse tema, pelo qual ele deve nos chamar bastante atenção. Então, vamos começar relembrando, né, do que já foi tratado na aula anterior sobre a Grécia. Então, vocês lembram lá que a gente começou a estudar pelas primeira forma de civilização dentro da Grécia, que a gente estuda lá o período cretense, o micênico, que são as civilizações palaciais, que a gente chama, que giravam em torno de um rei comandando uma forma de sociabilidade, dando uma unidade a ela, unidade política, mas também econômica, num modelo fortemente estrutural e burocratizado, vindo de cima a baixo do rei, dos seus guerreiros, seus funcionários, e uma massa de camponeses e artesãos que acabam sendo unificados, entrando em contato entre si, mais dinâmico, por meio dessa figura real, do palácio. E que isso vem a desmoronar ali em torno do século XII a.C., temos as invasões lá dos Dórios, que depois vai ser os povos que vão formar, por exemplo, Esparta, em outras regiões da península do Peloponeso, vão habitar naquela região e vão acabar desestruturando, neste primeiro momento, aquelas formas de sociabilidade que já existiam. Então, lembram que a gente conversou sobre a queda dessa forma de governo, a fragmentação dentro dos oikos, das casas patriarcais, que a gente chama, com vários senhores patriarcais com seus dependentes, sua família expandida, seus familiares, seus parentes e pessoas a eles subordinados que se congregam ali em uma estrutura social bem autárquica, bem fechada sobre si mesma. Uma divisão do trabalho não muito elaborada, como a gente via anteriormente, um comércio não muito dinâmico e uma baixa interação, portanto, uma baixa troca entre esses diferentes oikos, essas casas patriarcais. Então nós temos todo esse processo que vai estender até... vai começar a mudar esse horizonte em torno do século VIII a.C., como a gente conversou lá na semana passada. Então, aí nós chegamos ao período arcaico, que também já foi tratado, que começa a haver uma reestruturação das sociedades que habitam a Grécia, ressurge a escrita. Lembram que ela tinha desaparecido, perdido a sua função lá da Grécia Micênica?
Lá na Grécia Micênica, a função da escrita ela era sobretudo burocrática. Ela era usada por escribas e por outros funcionários da realeza para fazer a administração. E ao longo desse período arcaico ela foi adquirindo uma função diferente. Ela já é uma escrita alfabética, diferente daquela escrita do período micênico, que não tinha essa característica. Uma escrita alfabética bem semelhante em vários termos com o que a gente usa, que também é uma escrita baseada no alfabeto. E, portanto, ela tem uma forma de se aprender muito mais simplificada. E aí nós temos que pensar naquela semelhança que existia entre a Grécia Micênica, as formas de poder nela, e outros povos do Mediterrâneo, né, como os egípcios, os mesopotâmicos, que tiveram formas que também acabam podendo se chamar de palaciais, né, fortemente centralizada, uma figura com diferentes variações, claro, entre essas civilizações, entre essas regiões, mas que elas têm essa característica semelhante. Por que eu retomo isso, né, antes da gente falar da democracia grega? Porque frequentemente, muitas vezes ao longo do século XX, do século XXI, quando se abordava Grécia Antiga, se tratava muito a Grécia como algo completamente diferente do que tivesse existido no mundo, né? Mas isso colabora muito para uma visão eurocêntrica da história. Então é importante a gente falar disso, de semelhanças que existiam com outros povos do Mediterrâneo, principalmente esse exemplo egípcio e mesopotâmico, porque aí a gente vê interação entre diferentes povos. Quando se fala de democracia grega, frequentemente se pensou ela e a filosofia, que vai surgir mais ou menos no mesmo período, frequentemente se pensou nela como um milagre grego. Então é importante para a gente desmistificar que não é um milagre. Ele é fruto de um processo. Ele é fruto de um processo. E é assim que a gente vai trabalhar ele aqui. Ele vai sendo influenciado por povos de outras regiões? Com certeza, vai sendo influenciado. Basta a gente olhar a influência do comércio, que no período arcaico teve todo um novo desenvolvimento, como nós já vimos, o desenvolvimento do artesanato, tudo isso acarreta em trocas entre povos. Tem suas características de alterar o tecido social dentro da Grécia, mas também a partir, né, de elementos internos, dali ele muda aquela estrutura dos oicos, ela começa a se abrir no período arcaico. Ela já não é mais fechada, começa a haver uma nova forma de se portar dentro do mundo grego. Vai existir aí o fortalecimento das cidades. Nós vimos também de um avanço de colonização, seja uma colonização que forma novas cidades em outros espaços, com uma política própria, ou de entrepostos comerciais que vão se espalhar pelo Mediterrâneo, como a gente já trabalhou antes. Então é sempre importante a gente fazer essa retomada antes de começar a entrar propriamente tratar da democracia ateniense. Bom, então vamos começar por tratar sobre esse fortalecimento da cidade dentro do mundo grego. A cidade, em grego, tem um nome específico para ela, é a polis, que a gente usa muito quando vai estudar sobre esse assunto da Grécia Antiga. Então, a partir desse período arcaico, vem todo o fortalecimento da cidade, que é uma cidade que ela não é entendida só no sentido de um espaço urbano. Ela também vai congregar as regiões rurais no entorno dela, e ela faz isso porque a polis ela é uma cidade, não apenas uma cidade, mas ela é uma cidade-estado. Ela tem então uma função de regulação estatal, uma regulação de meios sociais ali, para exercício de poder. Então, a polis ela vai se tornar um rompimento com aquela vida muito autárquica, muito provinciana, ali comandada muito por senhores locais, fechadinhos dentro dos oicos. Lembram que a gente já tratou disso? Então ela vai ser um rompimento com essa estrutura, porque ela vai congregar diferentes aristocratas convivendo ali em uma mesma organização de Estado.
ela vai ter uma outra configuração, para além dessa aristocracia mandando nos seus pequenos espaços. E isso vai, portanto, fazer com que se aglomerem ali em torno de um mesmo centro, gravitando no mesmo centro, os diferentes genos. O que é os genos? O genos ele é uma forma de relação, de ligação, tanto de pertença a uma comunidade, a um espaço, quanto, e isso é muito importante, uma ligação de parentesco, que se traduz numa forma de relação com a aristocracia. Porque se tu és parte do gênero de tal aristocrata, de tal pessoa, entre aspas, bem-nascida, de um eupátrida, que é o nome que em Atenas vai se dar para esses aristocratas, se tu estás ligado ao eupátrida, tu tens uma ligação que é tanto de parentesco quanto econômica e social. Tu tens um caráter de fidelidade ali dentro. Um caráter de prestação de serviços, de favores, enfim, né? Toda essa carga de sujeição. Isso é uma herança ali dessa história pregressa que a gente já analisou ali dentro dos Eólicos. Essa aristocracia ela não vai desaparecer quando a gente passa para esse período arcaico de fortalecimento, de comércio, de artesanato, de novas formas de trabalho, de se portar dentro do mundo e na cidade. Ela não vai desaparecer com a cidade. Aliás, todo esse processo, já dando um spoiler, todo esse processo de construção da democracia em Atenas ele vai se dar justamente em torno de disputas com a aristocracia, por um espaço de participação política. Então, dentro da Grécia, é importante entender que é um espaço múltiplo, com diferentes formas de se portar e de ver o mundo, e essa organização de cidade não vai necessariamente ser igual para todos os lugares. Aliás, definitivamente não foi igual. Mas o nosso caso aqui que nós vamos analisar é o da democracia ateniense. Então, o primeiro passo de reorganização da política dentro da polis de Atenas se dá justamente por uma divisão de poder político entre a aristocracia. Para além de um rei, por exemplo, aquele rei forte, com todo um séquito de burocratas, de escribas, trabalhando para ele e organizando a vida social de cima a baixo, lá do período micênico, aqui nós vamos ter uma diferença, nós vamos ter um poder que vai vir a ser compartilhado pela aristocracia. Então, depois de um período monárquico na sociedade de Atenas, aí pelo período arcaico ainda, estamos falando de antes do século VI, bem antes disso vamos ter um período monárquico, que vai ser substituído esta monarquia vai ser substituída por um arcontado, que vai ser uma forma de gestão da cidade, de organização dela, baseada no poder compartilhado de alguns aristocratas, que vão exercer o poder ali dentro. Então, é importante a gente observar que ele já vai se diferenciando daquele modelo que a gente já viu aqui para a Grécia, de um poder fortemente centralizado em uma única pessoa, em que o poder pertence a um, e, portanto, a prática política também se dá sobre um. Aqui, nós já vamos, por não haver nenhum elemento capaz de aglutinar a sociedade dentro de um poder central forte, nós vamos ter uma diferença no desenvolvimento de Atenas. Isso, em um processo mais geral, também é válido para várias das cidades gregas. Que essa política ela vai deixar de ser feita enclausurada dentro de um palácio, como era, por exemplo, ali no período micênico, ou dentro e a partir da figura do aristocrata que manda dentro do oikos, nos seus domínios privados, a gente vai ter uma outra forma de organização compartilhada e não mais uma verticalidade radical ali de um único senhor, de um único rei. Então, a partir desse arcontado,
E é legal a gente observar que arcontado vem de arché, que em grego é a palavra para poder político, né? Então isso é bastante significativo. Então, deste arcontado, a política ela vai se dar enquanto um compartilhamento dentro dessa ordem de aristocratas, que tem um conjunto comum, uma origem comum. Portanto, ela vai tomar a forma do que em grego se chama agon, que nada mais é do que uma disputa oratória, uma disputa de ideias. Essa é a forma que ele vai tomar. Não é o conteúdo continua sendo fortemente aristocrático, porque são eles quem são admitidos nessa disputa retórica. Mas a política ela já se torna algo que pode ser debatido, que tem que ser construído, que não está dado por uma única instância de poder. Ela passa a ser entendida como uma construção coletiva. E essa é a principal inovação do período arcaico e de construção dessa configuração interna das polis. Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que entender, que esses aristocratas vão ser entendidos enquanto iguais. É uma configuração isonômica, que a gente chama. E isonômica em que todos são iguais. A palavra de um tem o mesmo valor que a de outro, dentro dessa disputa sobre a cidade. E temos também o princípio de isegoria. Isegoria é todos sermos sujeitos a uma mesma lei. Então, se as normas da cidade dizem que, por exemplo, não posso assassinar o meu igual, né? Uma lei contra o homicídio. Todos dessa mesma ordem, dessa aristocracia, estão sujeitos igualmente a esse princípio. Então não vai interessar se, eu sou o arconte, o chefe do arcontado, e o outro é um aristocrata menor, com menos poder. Isso não vai ser importante nas considerações do que se fazer sobre normas da cidade. Isso não vai ser o principal. O principal é que estamos todos sob uma mesma lei. Então, esses dois princípios de isegoria, de igualdade perante a lei, e isonomia, de igualdade entre os cidadãos para essa participação política. Esse vai ser o primeiro momento dessa construção que a gente já pode pensar numa democracia, mas que ela ainda exclui a massa dos outros homens livres. Por exemplo, o artesão que vem crescendo, se fortalecendo como novo grupo social. Vou pausar aqui pelo limite do vídeo e depois a gente já volta.